Atos dos Apóstolos, versículo 1, versão NVI. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Um ponto aqui só interessante é entendermos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, assim como ele começa o livro de Lucas falando para Teófilo. E aqui nós vemos o livro de Atos, Lucas também falando, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi. Então ele está escrevendo uma carta no sentido de registrar os acontecimentos a um amigo, Teófilo. Então é bem legal ler no tom como de um amigo para outro amigo, escrevendo todos os acontecimentos para convencer, de certa forma, esse amigo, tipo, olha tudo que tem acontecido. Então ele escreve aqui. Eu escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias falando acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Jesus, ele está falando explicitamente respondendo uma pergunta que um dos discípulos fizeram. Senhor, é este o tempo que você vai restaurar o reino a Israel? E Jesus, ao invés de responder, não é aqui o reino, não é agora, é ser mais explícito a respeito do reino de Deus, ele simplesmente disse: não compete a vocês saber os tempos ou as datas. É lógico que ele está falando algo pontual, respondendo uma pergunta, mas Jesus, super intencional, e falando até para nós hoje, ele solta essa frase: não compete a vocês saber os tempos. Nós, como cristãos, vivemos pela fé e não pelo saber a próxima data. Então, entender que Jesus, em qualquer área da sua vida, ele falaria: olha, não compete a você saber o tempo, mas permaneça em fé, exercite a sua fé, esperança, confiança no Pai. Então, é Jesus falando para você: talvez não compete vocês saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o cobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Só uma indicação interessante para vocês: o espetáculo de Páscoa, na verdade se chama Alto de Páscoa, da Igreja da Cidade de São José dos Campos. É o maior espetáculo indoor da América Latina cristão, né? Na verdade é o maior espetáculo da América Latina e é cristão. O tema desse ano de 2026 foi Jesus. E essa cena dos anjos aparecendo e falando: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Aparece no final do espetáculo. É muito legal essa cena, ficou muito bonita. Só uma indicação para vocês podem pesquisar no YouTube, assistir toda a peça, tem umas 2 horas de duração, muito boa. O pessoal de São José lá, espetacular, lá do Alto de Páscoa. Vocês podem ver essa cena. Mas continuando. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniram sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse:
Irmãos, era necessário que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo predisse por boca de Davi, a respeito de Judas que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Com a recompensa que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça. Seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, este campo passou a chamar-se Aceldama, isso é, campo de sangue. Um ponto interessante aqui é que Pedro, com o seu trabalho evangelístico, a Bíblia diz que Pedro juntou 120 pessoas. Olha só, qual foi a última vez que você reuniu pessoas para fazer alguma oração sobre algo determinado? Quando foi você que juntou sua célula da igreja e oraram juntos, ou pessoas da escola, sua faculdade, seu trabalho, enfim, você tem esse instinto evangelístico de instruir pessoas, de juntar pessoas. Na verdade, não é nem um instinto, né? É um chamado, né? A grande comissão, ela não é uma grande sugestão. Todos nós somos chamados a evangelizar pessoas. Então, assim como Pedro, ele juntou pessoas. Você tem juntado, tem evangelizado, tem levado pessoas para a sua comunidade local. É muito interessante a gente pensar nisso. Por que prosseguiu Pedro? Está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, e não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu lugar. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós. Desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunhas de sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes, José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 tem escolhido para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Versículo 2. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles se perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria linguagem materna? Partos, medos e islamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do ponto da província da Ásia, Frígia e Panfileia, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Um ponto neutro aqui nessa passagem de Atos, versículo 2, é que nós nos perguntamos: será que eles estavam falando línguas estranhas, né? Seriam línguas em mistérios ou seriam línguas estrangeiras? Aqui, no ponto teológico, há muita discussão. Eu mesmo, como estudioso, né, da Bíblia, quando mais jovem tinha muita crise nessa parte da Bíblia. Mas hoje, já mais maduro, eu consigo ter uma postura um pouco mais neutra de entender que realmente aqui, é óbvio, acontece um milagre. O milagre da linguagem. Nós vemos que há pessoas de todos os cantos aqui e elas estão escutando aquelas pessoas que estão falando em línguas no seu próprio idioma.
A Bíblia diz aqui, como nós estamos ouvindo eles declarar as maravilhas de Deus. Então, nesse primeiro ponto, nós pensamos, são línguas estrangeiras, porque eles estão falando em línguas e nós estamos entendendo. Então, o milagre seria um dom de línguas estrangeiras. Porém, aqui também está relacionado, no ponto teológico de estudo, onde eles estão falando uma espécie de língua espiritual. Uma língua o qual veio neles como um raio de fogo, porém o milagre está naqueles que escutam. Eu, por exemplo, poderia estar falando aqui agora em línguas, em mistérios, línguas estranhas, e um russo, um romano, um grego estaria escutando no seu próprio idioma. Nós temos relatos dos dois pontos. Nós temos relatos de pessoas tendo dons de línguas estrangeiras, né, em ambientes evangelísticos, como também pessoas tendo o dom de, ao uma pessoa falar em línguas estranhas, uma pessoa estrangeira escutar. Ela está falando em línguas estranhas, mas estou escutando em russo, estou escutando em inglês. Né? Tudo isso, lógico, não para show, né? Que a gente vê muito isso na fé, aí muito show, de uma espécie de show espiritual, mas simplesmente esses relatos são imposições evangelísticas. Então, em momentos de evangelismo, nós vimos esses milagres acontecendo. Então, em geral, eu posso falar que a gente pode só ter uma posição um pouco neutra para não ficar muito perplexo e tentar entender plenamente o que está escrito aqui, sendo que muitos teólogos de diversas denominações discutem isso até hoje. Tá bom? Mais para frente nós podemos discutir, parece um pouco mais pontual, mas aqui o milagre está tanto naquele que fala quanto naquele que ouve, é uma discussão aqui, tá bom? Mas você pode ficar talvez satisfeito com essa pequena postura, né? Logo em seguida, nós vamos ter a explicação de Pedro do que pode estar acontecendo. Como a ideia deste vídeo, desse canal, é ter apenas 10 minutos, então te convido a ver o próximo vídeo. Até lá!